Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal sobre sistemas embarcados com Raspberry Pi 2W. E hoje nós vamos aprender uma coisa muito importante: como aumentar o tempo de vida útil do nosso SD card. Então fiquem aí ligados. Mas antes de começarmos, não se esqueça de dar o seu joinha e se inscrever, porque isso ajuda demais o canal. Então pessoal, no vídeo passado nós vimos que o Linux trabalha muito com arquivos de texto. Inclusive, nós podemos utilizar esse artifício na nossa aplicação, escrevendo e lendo arquivos de texto. Entretanto, o tempo de vida do cartão SD card ele é estimado por quantos ciclos de leitura e escrita acontecem nesse cartão. Então, vai chegar uma hora que, se você utilizar muito a leitura e escrita de arquivos, que o SD card ele vai falhar, travando o sistema operacional. Então aqui nós vamos ver uma forma de tentar aumentar esse tempo de vida útil. Então eu vou iniciar, dando um ping para raspberrypi.local para saber se o nosso Raspberry Pi já está logado na rede. Como a Raspberry respondeu, então sabemos que ela já está logada aqui na nossa rede Wi-Fi. Então eu vou seguir com a conexão SSH, sudo SSH, o usuário Pi e o nome da Raspberry na rede, raspberrypi.local. Pede aqui a senha do usuário Pi, que é Raspberry, como nós já definimos no primeiro vídeo de instalação do sistema operacional. E pronto, já estamos aqui dentro do prompt, da Raspberry Pi, do bash da Raspberry. O que eu vou fazer, eu vou voltar aqui para o root, aqui para a raiz do sistema, e vou entrar no diretório MNT, que é a pasta de montagem. Aqui pode ver que está vazio. Eu vou criar aqui uma pasta chamada rundisk. Então, sudo mkdir makedir rundisk. Você pode escolher qualquer nome. Eu vou colocar rundisk. Então, a gente viu que já está criado o nosso diretório. Eu vou voltar aqui para o diretório home, vou dar ls-la, que ele vai listar. Eu copiei aqui esse arquivo grande, aqui, esse big file mega, de praticamente aqui 26 mega, 25 mega, que é um vídeo aqui, um take do vídeo do canal, que eu copiei aqui só para termos um arquivo grande. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, deixa eu dar uma limpada aqui nesse terminal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse terminal aqui para o canto. Eu vou abrir outro terminal aqui e vou fazer uma nova conexão SSH. Aqui para o nosso Raspberry Pi. Ele pede a senha aqui do computador host, Agora ele pede a senha do usuário Pi. Ok, então nós temos duas conexões SSH, uma em cada terminal. Esse aqui eu vou abrir o comando top e nós vamos começar a monitorar quantos megas nós temos livres aqui na memória RAM. Vocês podem ver aqui memória em mega e nós temos 278 megas livres. O que eu vou fazer agora, eu vou copiar aquele nosso arquivo grande, sudo cp big file, lá para o nosso diretório que nós criamos. Então, mnt /rundisk. Então, nós vamos copiar e deve cair um pouco aqui a memória, porque nós estamos utilizando cópia de arquivos e isso utiliza também a memória. Então, caiu para 224. O que eu vou fazer agora é liberar essa memória RAM aqui. Então, sudo systemctl, sysctl, w vm
ponto drop cache igual a 3. Isso aqui vai liberar o cache da nossa memória RAM. É sysctl, digitei errado aqui. Sysctl, é o contrário. Então aqui 224 deve liberar aqui um pouco da memória RAM. Eu acabei apagando aqui. Agora vai. Então aqui, liberou novamente para 285. Ou seja, nós utilizamos o cartão SD Card para armazenar o nosso arquivo lá em MNT Run Disk. Vou dar só um clear aqui. E vou entrar novamente na nossa pasta. Sudo não, é só cd MNT Run Disk. Pode ver que o nosso arquivo está lá. Então agora sim eu vou apagar. rm big file. E nós vamos apagar. Deixa eu sair, vou voltar aqui para o nosso diretório home. Vocês podem ver que eu apaguei e não teve nenhuma alteração aqui na memória RAM, né? Porque estamos apagando o arquivo que está em disco dentro do SD card. O que eu vou fazer agora vai ser montar nessa mesma pasta MNT Run Disk um ponto de montagem do file system para a memória RAM. Ou seja, aquela pasta, o que gravaremos dentro dessa pasta, ao invés de ir para o SD card e consumir ciclos de leitura e escrita, o que nós vamos fazer será alocar diretamente na memória RAM. Então, sudo mont, que é o nosso comando de montagem, e nós vamos especificar qual o tipo que nós vamos montar. Então, -t, tmp, fs, que seria Temporary File System. Então, esse será o tipo. Nós vamos agora especificar qual é o device, que é ele mesmo, o tmp-fs. E vamos agora definir o ponto de montagem, que será a nossa pasta lá. Então, /mnt, /rundisk. Nós vamos colocar -o, que nós vamos entrar com opções. No caso, nós teremos uma só, que vai ser o tamanho. E eu vou definir o tamanho desse ponto de montagem, dessa partição na RAM, de 50 MB. E o que está acontecendo agora é que o nosso ponto de montagem já está na memória RAM. Eu vou copiar novamente o nosso arquivo cp big file, agora para o nosso ponto de montagem, mnt run disk. Copiei novamente, ele vai baixar para 231 aqui, porque usamos também a memória RAM para fazer essa cópia. Então eu vou entrar em mnt run disk. Eu vou dar um ls e nós vamos ver que nosso arquivo grande, nosso big file, está lá. O que eu vou fazer agora vai ser deletar esse arquivo e nós vamos ver que automaticamente a memória RAM será liberada, indicando mais uma vez que esse arquivo não está gravado no SD card, e sim está alocado na memória RAM. Então, sudo rm e big file. Vocês olham aqui, 233, eu vou deletar. E sobe para agora 256 MB de memória livre na RAM. Então, mas eu não quero, toda vez que eu inicio o Linux, realizar essa montagem de forma manual. Eu quero que o sistema operacional automaticamente realize a montagem dessa partição na RAM. Então, como eu vou fazer? Eu vou editar o nosso arquivo fstab. Então, eu vou dar cd/etc e vou editar o nosso arquivo fstab. Então, sudo nano fstab. Então, ele está aqui, né? Ele já tem algumas informações
né, a respeito dos pontos de montagem. Então aqui mesmo, depois da última linha, eu vou botar aqui a User Configurations, só para a gente separar. E eu vou colar essa parte aqui. O que essa linha diz? É parecido com o que a gente realizou com o comando mount. A primeira coluna aqui, né, que é a primeira parte, nós vamos montar o dispositivo, que é o TMPFS, né, o Temporary File System. Nós temos aqui o ponto de montagem, né, que é a pasta que a gente criou. A gente tem aqui o tipo, né, da montagem, tipo dos arquivos, que é o TMPFS. Nós temos aqui agora as opções, né, que são separados com vírgula e sem espaços. Então temos o tamanho de 50 MB e vai ser leitura e escrita. Depois temos duas colunas aqui com zero, a primeira e a segunda coluna. A primeira, ela diz que o nosso arquivo nossa partição não será feito backup, né, com o dump, e também não realizaremos o cheque de integridade, né, já que é uma partição temporária na memória RAM. Eu vou salvar o nosso arquivo fstab, vou sair daqui e vou fechar a conexão SSH e vou reiniciar o Raspberry Pi. Agora com o Raspberry Pi já iniciado, eu vou lembrar, se você chegou até aqui, para deixar o seu like, que isso ajuda demais realmente o canal. Se inscreva também para não perder as novidades. E agora nós vamos realizar o nosso último teste. Podemos ver aqui o nosso comando top, temos 238 MB livre na memória RAM. Nós vamos copiar aquele nosso arquivo grande, né, o big file, para /mnt/ramdisk. Isso aqui vai baixar um pouco aqui a nossa memória. Passou aqui para 282, já que utilizamos a memória também para copiar. Vamos entrar no MNT ramdisk. Vou dar um ls aqui. E agora nós vamos apagá-lo e isso liberará espaço na memória RAM, conforme já vimos aqui no exemplo anterior. Então, sudo rm big file. Então, vamos aqui acompanhar. Temos 182 megas livres. E agora 207. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.